Pedro vai dizer, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, como a peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que eles falam mal de vós, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Meu Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Agora tem uma coisa, irmãos. Aleluia. Eu falei para vocês que onde há temor, Deus é honrado, e onde não há temor, Deus é desonrado. Deus é blasfemado. Eu acabei de citar 2 exemplos de Mateus 5,16 e de Pedro, que quando o mundo vê em nós, o ímpio vê em nós obras de justiça, vê em nós as obras de Cristo, eles glorificam a Deus, eles louvam o nome do Senhor. Mas quando eles não veem, irmãos, eles blasfemam do nome do Senhor, dizendo: esse aí é crente. Ele fala que Deus é amor, ele não ama, que Deus é perdão, ele não perdoa, que Deus é misericórdia, ele não tem misericórdia de ninguém, que Deus é justo, ele é injusto, que Deus é fiel, mas ele vive em infidelidade, que Deus é humilde, mas ele é arrogante. Não. Sabe onde diz isso? Em Romanos 3:21, a Bíblia vai dizer: tu que ensinas ao outro, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e furtas, que não deve adulterar e adultera, que abominam os ídolos, mas comete sacrilégio, que te glorias na lei, mas desonra a Deus, porque transgride a lei, porquanto está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Veja a responsabilidade que sobrecai sobre os meus ombros e os teus, irmão. Nós somos a noiva, nós somos o povo eleito do Senhor para revelar Jesus ao mundo. Ou Deus está sendo honrado, glorificado através da minha e da sua vida, ou está sendo blasfemado. Isso é uma verdade inegável. É verdade. Não tem meio termo, irmão. Não existe. Ou Deus está sendo manifestado através da sua vida, e as pessoas estão vendo Jesus em você, ou Deus está sendo blasfemado e as pessoas não estão vendo Jesus em você. Estão dizendo assim: ele não vive na igreja e a vida dele não muda, continua dando mau testemunho. Irmão, é duro, mas é a verdade, irmãos. Se nós não voltarmos para a palavra, irmãos, se nós não voltarmos para a doutrina bíblica e continuarmos acreditando em muita coisa que Deus não disse, nós vamos acabar se perdendo como muita gente se perdeu. Meu Deus. O temor deve nortear as nossas vidas. Nós devemos andar no temor o tempo todo. E veja a importância do temor, irmão. Veja quanto o temor de Deus é importante em nossas vidas. Ele não pode faltar. Glória a Deus. Porque nós vemos muitos irmãos desviando, perdendo o temor. Meu Deus. Porque nós vemos muitas pessoas escarnecendo da obra de Deus, pecando lá fora e dentro da igreja pregando ou louvando, porque perderam o temor, irmãos. Não há mais temor. Isso aqui é coisa séria, irmão. Evangelho é vida ou morte, irmão. Ou você segue a risco ou você não segue. A porta é estreita, Jesus disse, poucos são os que entram por ela. Não tem como mudar. Pregam o evangelho por aí de muita facilidade, dizendo: olha, irmão, você é eleito de Deus. E aí a gente crê na teoria da eleição, da predestinação, e dizem que o predestinado não perde a sua salvação. Peraí. Dizem que você pode viver no pecado, e o pecado não rouba a sua predestinação, irmão. A predestinação deve nos conduzir à santidade. A predestinação deve nos tornar semelhante a Jesus. Se não nos torna semelhante a Jesus, se não traz santidade, não é eleição. Oh, aleluia! Meu Deus. Em Efésios 1:4 a Bíblia vai dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Eleição, predestinação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eleição, irmão, que não gera santidade na minha vida, não vem de Jesus. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. Ah, eu sou predestinado, mas a minha vida não gera santidade, a minha vida não manifesta Jesus. Essa não é a predestinação do Senhor, porque a predestinação produz a santidade. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja como o temor a Deus é importante em nossas vidas. Aleluia.
Sem temor nós não honraremos a Deus. Sem temor nós não glorificaremos o nome dEle. Sem temor a nossa adoração não será sincera e não será verdadeira. Não será. O temor deve nortear as nossas vidas, irmão. Conduzir os nossos passos em uma vida de obediência, sabedoria e santidade. Glória Vocês a sabiam Deus. que não há fidelidade sem temor? Não há obediência sem temor? Não há, irmãos. A única maneira de nós nos manter fiéis a Deus e obedientes à sua palavra é temendo o nome dEle. Sem temor eu não obedeço. Sem temor eu sou infiel. Em Deuteronômio 13:4, o Senhor vai dizer para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Somente a Ele servireis e somente a Ele temereis e o obedecereis. Aleluias. Eu me achego a Deus para servir com temor e obedeço a Ele por causa do temor. Sem temor não há obediência, não há fidelidade. Por que que os homens são infiéis? Porque perderam o temor a Deus. Por que que pessoas brincam com o Evangelho? Porque perderam o temor a Deus. Perderam, irmão. Perderam o temor. Não há sabedoria sem temor também, irmão. Não tem como uma pessoa ser sábia sem temor a Deus. Por quê? Provérbios 7:10 vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aí eu vou a Deus pedindo: Deus me dá sabedoria.